Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês a partir de hoje, né? Estaremos sempre aqui nesse podcast produzido aqui no estúdio da CIRD, que é a Subsecretaria de Igualdade Racial. É um projeto que nasce a partir de hoje para resgatar a memória do Carnaval de Campos dos Goytacazes. Vamos trazer muito bate-papo com compositores, intérpretes do Carnaval de Campos, das escolas, dos blocos e também dos bois pintadinhos. A memória do Carnaval de Campos não pode ser esquecida, não pode ser apagada, essa história do Carnaval de Campos. E o Totinho, que é o subsecretário de Igualdade Racial aqui de Campos, topou, abraçou o projeto e a partir de hoje é o início, né, a magia do Carnaval, o resgate dos sambas de enredo das nossas agremiações carnavalescas. Nós temos sambas de 68, 70, 80. É a história desse Carnaval de Campos sendo resgatada. E nós vamos estar aqui nesse podcast batendo papo, conversando, trazendo causos, e brevemente nós vamos passar mais novidades, porque o projeto se inicia hoje e vai até dia 20 de novembro, com um grandioso evento no Teatro Municipal Trianon, com o Beleza Negra, tendo o tema Magia do Carnaval. E vamos ter uma página para tocar esses sambas, isso mesmo, uma página na internet. Como tem o Spotify, Deezer e tantas plataformas, vocês vão ter oportunidade, em qualquer lugar do planeta Terra, acessar essa plataforma e ouvir os sambas de Campos. Eu quero ouvir o samba de 70, de 80, tudo vai estar ali. É um projeto importante para resgatar a memória do Carnaval da cidade de Campos dos Goytacazes. E eu tenho que agradecer pelo empenho, pela dedicação, não é fácil, né? A gente sabe das inúmeras dificuldades para se realizar um projeto como esse, a despesa, o trabalho técnico, o trabalho de pessoas que precisam estar engajadas nesse projeto. E eu tenho que agradecer muito ao Totinho e a todos da Subsecretaria de Igualdade Racial. Eu estou aqui com o Dudu Guedes, né, e a Franciara. Franciara, além de professora aqui da Subsecretaria de Igualdade Racial, é musa, rainha, tem raízes no Carnaval de Campos. Da mesma forma o Dudu, né, coreógrafo, passista do Carnaval de Campos. São dois integrantes, o Dudu é diretor de assuntos ligados à cultura aqui da Subsecretaria, é assessor direto do Totinho, e a Franciara é professora, ela vai dizer quais são os cursos que ela ministra aqui na Subsecretaria, mas são duas pessoas ligadas ao Carnaval. E nós vamos resgatar essa nossa memória. Tudo bom, Dudu? É isso aí, Ricardo, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui com você nesse primeiro programa, né? Isso é muito bom. Eu estava até falando com a Franciara, né, Fran? Aí a gente falou, Fran, a gente vai estar para a história, né? Porque somos os primeiros. E olá, pessoal. Espero que vocês gostem desse programa. É um podcast super legal. A ideia realmente é essa, de ficarmos todos bem à vontade e falar sobre carnaval, a gente que curte tanto esse carnaval da nossa cidade, Campos dos Goytacazes, né? E que vê que a memória às vezes fica esquecida, apagada, né? De tantas pessoas que fizeram para esse nosso amor pelo samba crescer, né? Que hoje, se eu sou uma pessoa que julga o carnaval fora, né, em diversas cidades do Brasil, até fora, né, Ricardo? É porque a gente teve a primeira sementinha plantada aqui na nossa terra, correndo atrás dos nossos bois pintadinhos, dos nossos bairros, e indo depois para a avenida, naqueles tempos áureos, que a 15 de novembro minha família ficava uma semana guardando lugar para, né, começar, até o carnaval começar. É muita emoção. A Franciara estava ouvindo aqui um samba antigo, bem antigo, acho que ela deveria ter uns 2 anos. Ela falou, epa, o que está acontecendo? Como que eu conheço esse samba todo? Para você ver que realmente era passado de geração para geração. Mas é um prazer muito grande estar aqui hoje, Ricardo. E eu apresentava todos os sábados o programa Ensaio Geral. E era um programa que não só tocava os sambas da época, mas os sambas antigos. Então, talvez por isso, Franciara, que participou do programa, era ouvinte, né? Todo mundo do samba ouvia o Ensaio Geral, né? E curtia esse programa. Franciara, você tem raízes no carnaval, né? E hoje também é professora
aqui na subsecretaria. Olá, gente, tudo bem com vocês? Como o Ricardo falou, né, tenho raízes sim. A gente estava aqui, antes de começar essa nossa conversa, a gente já estava aqui relembrando vários sambas e tudo mais, contando um pouco da minha história, de como a minha história começou com o carnaval. Eu venho de Boi Pintadinho, né, Ricardo? Ricardo, por diversas vezes, esteve lá no... Boi Arrastão. Exatamente. Esteve lá no barracão do Boi Arrastão, onde eu comecei. Tenho o meu coração, eu sou completamente apaixonada pelo Morrinho, pelas raízes que eu criei lá. E, assim, ouvir novamente todos esses sambas, me trazer essa memória afetiva. Eu digo afetiva porque meu pai é intérprete, foi intérprete, né? O Papai do Céu levou ele. Meu pai foi intérprete, compositor. Minha mãe foi presidente de Boi Pintadinho. E, para mim, é uma memória afetiva porque a minha infância inteira foi pintando mulinha, brincando lá com as crianças. A minha paixão era ver Pai João e Mãe Maria, com uma coisa que eu acredito muito que com essa conversa nossa, com essa divulgação desses sambas, eu acho que a gente consegue também não só recuperar o samba, mas também recuperar essa memória de todos nós que fomos crianças um dia e passar para as nossas crianças também. Porque as minhas filhas, elas amam carnaval. Inclusive, minha filha, no último carnaval, a minha filha desfilou comigo. E eu acredito que a gente tem que passar, né, essa memória, essa raiz, essa identidade para os nossos menores. E eu quero primeiro te parabenizar pela sua iniciativa, por buscar a gente. Lógico que é um trabalho em conjunto, né? Eu quero reforçar mais uma vez aqui, pode contar sempre comigo, acredito com todos nós, para a gente continuar fortalecendo, né, esse vínculo. Quero reforçar também, gente, que em novembro nós teremos uma grande festa que vai ser incrível, com certeza. Eu acho que vai ser um resgate muito lindo para o nosso carnaval. Uma coisa que a gente está necessitando, né, Ricardo Silva? Verdade. E que já estamos trabalhando desde já, né, para realmente fazer isso que eu quero que vocês passem os detalhes. A gente está precisando muito resgatar, trazer novamente, não só para mim, que sou musa de carnaval. Hoje, né, nós temos a Associação de Passista, que a gente também teve essa iniciativa de fazer associação com essa questão também, com esse propósito, resgatar, né? Resgatar os passistas antigos, pegar novos passistas. Precisa renovar, exatamente, né? Assim, eu acho que existem muitas cidades menores que Campos que tem jovens que têm uma oficina de bateria, tem oficina disso e daquilo. Eu acho que Campos é uma cidade enorme, que tem muita capacidade de fazer isso. Acredito que seja mais questões de iniciativa. E isso aqui é uma iniciativa. A gente não pode ser... No futuro, um dia, se der certo ou não, ou se outras pessoas, né, tirarem a gente como referência, já é um ponto positivo. Sim, né, sim, Ricardo? claro. Porque, assim, através de nós, outras pessoas vão começar a ter iniciativas e tomar, né, o gosto pela coisa, ou até mesmo, né, Franciara, o próprio respeito, como você bem falou aqui, falando das suas meninas, né, das suas crianças, você leva, que acha que realmente tem que levar. Eu acho isso muito importante, porque a criança de hoje, ela pode nem gostar do carnaval, mas ela estando ali um pouco ao meio, ela vai passar a respeitar, saber que existe uma história, aquilo ali, a ser respeitada, daqueles que vieram antes de nós. É importante. Se hoje temos, digamos, um sambódromo, um cepop da vida, nossa, quantas ruas e ruas e ruas cheias de lama nós tivemos que sambar, né? Como uma vez eu destilando em Tocos, saía de Caxias, o desfile até a Praça de Tocos. Só tinha calçamento da escola de Tocos ali, a escola estadual, esqueci agora o nome, que esqueci mesmo. Ali a escola estadual de Tocos, até a praça, de lá para cá, era tudo realmente lama. Existia paixão, existia amor ao carnaval. Sem luz. E detalhe, aquela parte de Tocos para lá não tinha luz, a gente via sambando no escuro, só ao som da batucada.
entendeu? Uma carroceria de negócio de carregar cana, que ali as pessoas em cima fantasiadas. Quando chegava a praça de Tocos, que tinha iluminação para se ver. Mas vínhamos sambando de lá até ali. Então, essa é uma paixão, é uma coisa louca. É isso que a gente está resgatando, essa memória afetiva, essa memória do Carnaval de Campos. E quando a gente idealiza esse projeto, a magia do Carnaval, a gente fala não só dos seus sambas de enredo, mas com esse podcast, a gente fala de situações, de causos, né, de acontecimentos importantes nos ensaios, nos bairros, na Avenida 15 de Novembro, que saudade. Né, onde era o palco do Carnaval Sim. de Campos. E é bom lembrar que o projeto vai levar o ano inteiro, né, com esse podcast, mas abrindo essa plataforma para colocar lá os sambas, são mais de 5.000 sambas das escolas e dos blocos. No dia 20 de novembro, nós vamos ter no Trianon um grande show, uma grande festa, né? Sim. O tema do Beleza Negra é a magia do Carnaval. Sim. E aí eu queria que a Franciara explicasse um pouco para o pessoal que está nos assistindo como é que vai ser o tema do concurso Beleza Negra de 2025. Então, vamos lá. Esse ano a gente, com essa iniciativa de recuperação dos sambas antigos, né, através de você, nós aproveitamos, mas como que a gente vai fazer isso assim? Só vamos jogar? Aí, né, ontem foi uma data muito importante para nós, né, e geralmente, desde que nós começamos a fazer, nós pegamos o Beleza Negra, a gente fazíamos o Beleza Negra todo dia 13 de maio, que acontece sempre lá no Teatro Trianon. O primeiro Beleza Negra foi 2003, não foi? Não, 2001. Primeiro 2001. Beleza Negra, 2001, no Teatro de Bolso, onde eu fiz uma loucura, botei 60 candidatos. Você imagina, o Teatro de Bolso comporta, eu acho que era 180 na época, antes da redução do teatro. Só 60 eram os candidatos. E cada um, então, foi levando sua torcida. Ficou gente do lado de fora, foi um bafafá terrível. E imagino para essa comissão julgadora escolher o casal, que foi o André, o primeiro casal, o casal Beleza Negra foi André e Mônica. Peraí, eu lembro que eu fui o apresentador. Sim, foi. Eu fui o mestre de cerimônia do primeiro Beleza Negra. E depois todos que estiveram no Trianon. Isso, que pela mudança até de tanta gente, o teatro pequeno, um camarim só, mudar de roupa, eu tive que entrar no palco do nada pra sapatear. Eu boto uma música aí, que música? Um samba. Aí botaram aquela música de Zé Pagodinho, jura pelo seu, todo de terno, gravar, só botei o sapato, sapatear e fui, tac, pra hora passar, tão prontos, não. Saiu, mas essas experiências são... Tinha que começar, né? Tinha que começar de algum jeito. Mas aí, cada candidato vai entrar com samba, como que vai ser? Exatamente, vai ser assim. Nós entramos, né, em contato com cada presidente, representante de agremiações, apresentamos o projeto, falamos como que vai ser, e cada um deles vai ficar encarregado de mandar 2 representantes, um masculino e um feminino, para representar a sua agremiação. No caso, nós escolhemos blocos e escolas de samba, para poder, né, estar tocando aquela música na hora que os candidatos... mais pra frente pode ter a ver os bois, sim. Né? Mais pra frente. Porque não teria porque como senão mesmo. Ia chegar de novo a esse processo de não sei quantas pessoas. Sim. A gente pensa até em, para o ano, fazer também um infantil, que será o Beleza Negra Infantil. Verdade. Aí, como o boi tem essa coisa mágica, lúdica para as crianças. Aí nós conseguiríamos trazer o antigo zumbizinho que meu pai sempre fez aqui, que é o sonho dele, novamente, colocar isso de volta. Então, um em maio, outro em novembro, né? A ideia vamos tá ver. Essa. Aí, voltando ao assunto, né? Cada candidato, cada casal candidato das suas escolas e blocos, eles vão escolher um samba que vai ser a critério deles, isso aí, né? A gente não vai interferir, vai ser eles que vai ser a escolha deles, vai ter que ser a escolha da escola, né? Que eles vão representar. Lembrando que são escolas campistas, a gente vai pelo enredo, por tudo que a gente está fazendo. E cada um deles vai entrar ao som, né, da sua escola. E a vestimenta? Então, vamos lá.
sobre as vestimentas. Nós idealizamos as vestimentas. Eu acho que muitas pessoas do carnaval, né, acompanham os desfiles e concursos de rei e rainha de carnaval do Rio, e esse ano a gente idealizou que fossem roupas luxuosas, mas que fossem roupas alusivas ao carnaval. Alusivas ao carnaval. Esse ano a gente teve muitas meninas, né, no concurso de rainha do carnaval, rei e rainha de carnaval, que elas usaram roupas africanas lindas, né, muito, muito bem vestidas e tudo mais, porque nossa maior preocupação aqui é não expor corpos negros. Então, assim, todo mundo que vem aqui pergunta sobre a vestimenta, nosso primeiro critério é não expor corpos negros. Então, com muita gente, quando a gente fala de carnaval, eles acham que vai vir para cá de biquíni, vai vir com roupa de pinta, vai vir com... Não. Elas vão vir bem vestidas, né? Mas, lógico, não deixando de escapar, né, o tema afro, mas trazendo aquele carnaval, trazendo a roupa, se quiser colocar a roupa da cor da sua escola, porque a gente, né, consegue fazer isso, exemplo, né? O casal que estiver representando União da Esperança, entra verde e rosa. Você entendeu? Pode ser um verde Inclusive, rosa, esse ano... algo afrocentrado. Até porque esse ano passado, a União da Esperança, ela veio com um enredo afro. Então, assim, acredito que uma coisa possa ligar a outra e eles tenham... Lógico que todo mundo aqui, né, sabe muito bem fazer carnaval e vai saber vestir os seus candidatos muito bem. Que legal. Só então, adentro, pois não. Até porque cada agremiação que vai vestir o seu candidato. Né? Então, cada casal representa uma agremiação, ou um bloco ou uma escola de samba. Aí, quando ele entrar na passarela, no palco do Trianon, ele entra ao som de um samba antológico. Da sua então, agremiação. serão duas entradas na realidade. A primeira entrada vai ser com a blusa do evento, todos juntos, né? Para apresentar os candidatos. Aí não é com a música da escola. Aí, no caso, é uma música... porque não tem como. Sim. Então, mas todos eles vão estar... A gente ainda não conseguiu decidir se cada um vai estar com uma blusa da sua escola, entendeu? Ou com a blusa do Beleza Negra. Entendi. Entendeu? E calça jeans, normal, como todo ano a gente faz. A segunda entrada, que é a entrada de luxo, né? Que vai ser julgada, né, e tudo mais. Que tem a cor da agremiação, mas que seja alusiva ao tema afro do carnaval. Não necessariamente tenha que ter a cor da agremiação também, entendeu? A roupa, a cor e tudo mais, fica a critério de cada escola. Mas ele leva o pavilhão, de repente, né? Você entendeu? Fica a critério de cada um. Porque na realidade, o Beleza Negra que nós fazemos, a gente não seguimos um padrão de beleza estabelecido como já vem acontecendo, né? Europeu, Exatamente. A gente segue o padrão de beleza, a gente quer mostrar a beleza negra mesmo. Tanto que as meninas, elas ficam completamente à vontade para a passarela, entendeu? Elas podem entrar dançando, à vontade. Eu quero entrar descalça. Ano retrasado, se eu não me engano, alguma delas trocaram de roupa na hora do desfile, da apresentação. Então, assim, a gente deixa elas muito à vontade para isso, porque a gente não segue o padrão estabelecido para um desfile de moda. A gente não quer moda fashion. A gente quer mostrar a beleza da mulher negra, do homem negro. Os traços fenóticos, o nariz avantajado, os lábios carnudos que nós temos, o nosso cabelo crespo, é isso aí. Dudu, além do desfile, depois nós vamos ter um show com esses sambas antigos, não é isso? Sim. Aí nós vamos ter um show com esses sambas antigos, né? Com bateria, com passistas sambando, né? Que a gente também precisa extravasar, dançar, aproveitar. E de uma forma muito linda e mágica, que muitos desses sambas foram sambas que nós escutamos lá atrás, em nossas épocas, e muitos deles foram sambas que eu fiz a coreografia da comissão de frente, muitos deles que eu destilei como passista. Enfim, então vai ser assim, uma memória, um resgate da memória, da emoção, do furor do momento, que vai ser lindo. Vai ser uma noite mágica. Eu tô bem animada, de verdade. E é isso, a cada 15 dias nós vamos estar aqui trazendo um compositor, né? O primeiro compositor a estar aqui daqui a 15 dias, que é a cada 15 dias que nós vamos ter esse podcast, vai ser o Agenor Nogueira, que lançou recentemente um livro com as suas obras, né? Muito bom. O Agenor é hoje o compositor mais idoso vivo,
né, com um livro lançado Muito agora bom. recentemente, trazendo as suas obras. E depois vai vir Tony Chita, Aí, Celinho do aí Capão, vai ficar Bambu, gostoso demais. né? Nossa, Todo quem mundo dera eu tem estar sua aqui todos os dias, Que todos turma! são pessoas que eu Que amo. turma. E Inclusive, nesse um abraço dia- para todos eles. Nesse dia 20 de novembro, nós vamos ter também o lançamento do QR Code, onde vai ter As o pessoas vão poder As- acessar é isso? Acessar as plataformas digitais, onde ali vão ter todos esses sambas, ou grandes à parte, que são sambas, né? Muitos sambas. Gente, já vou contar um negócio pra limpos e vocês. atualizados nas redes sociais. Ricardo Silva, ele tem um tesouro nas mãos dele, que vocês não têm noção. E sabe como nasceu tudo É isso? verdade. Em 2020 eu tive Covid, fiquei internado 9 dias. E lá a minha cabeça girava, né? Aí eu falei, gente, se eu morrer, a memória do carnaval acabou, né? Por que isso? A história do carnaval está nas minhas mãos. Sim. Não só de áudio, mas eu também tenho alguns vídeos antigos, dos anos 80, 90, para cá quase todos. E eu falei, isso tudo vai acabar, ou seja, ninguém vai lembrar do samba. O campista sonhou tintim por tintim, União da Esperança, Verdade. 76. Né? Ninguém vai lembrar, ô Giramundo, pelo mundo eu girei. Psicodélicos, início dos Verdade. anos 80. E tantos outros sambas, gravações originais. Não, isso não pode acontecer. E aí eu fui batendo de porta em porta, pedindo apoio para montar essa estrutura, e portas se fecharam, né? Até que eu cheguei a Totinho e ele abriu as portas e colocou um tapete vermelho para me recepcionar. E falou, não, cara, você tem um tesouro. Sim. Você tem a história do carnaval. Sim. Nós temos que eternizar essa história. Ela vai para o mundo, porque qualquer pessoa pode hoje com a internet acessar. Sim. Um aplicativo e ouvir o samba. Poxa, eu quero conhecer um pouco da história do Carnaval de Campos, a riqueza dos intérpretes, dos compositores, das As letras. dificuldades até As daquelas gravações gravações Só antigas. de cavaco, ou pegava um disco, botava para tocar e o intérprete cantava em cima. Eu irmão. consigo me recordar diversas vezes, eu já era eu era bem nova, mas o pessoal, o Wallace, ficava lá com o papai, o pai dele, né? Aham. Eu tentando gravar o samba do Boi Arrastão, porque na época, né, o Boi Arrastão ele não começou, né, desfilando assim, ele era boi de batalha. Sim. Aí a gente gravava, tinha um negocinho assim que eles gravavam, a gente ficava tudo sentado lá, só ouvindo, não podia fazer Muitas silêncio. vezes gravava na difusora. Sim. Né? Um A estúdiozinho difusora Aham. sempre e abriu tal. muitas portas para o Carnaval Muitas vezes de a gente já Campos. foi lá Sempre. também, né? Sempre. Verdade. 80% dos sambas nos anos 70, 80 eram gravados lá no estúdio da difusora. Sim. Ele tinha um disco com É. fundo de bateria, né? O cara levava o cavaco e cantava ali o samba. E as gravações que vocês vão ouvir a partir de novembro nessas plataformas, muitos sambas foram feitos dessa forma, gravados no estúdio da difusora. uma Hoje não, iniciativa- hoje tem estúdios profissionais. Sim, né? é claro. É, que os sambas são melhores, né? É. Mas antigamente realmente era muito bom a gente lembrar assim. Dá uma saudade, não dá? Já dá. Porque a gente fica pensando assim, meu Deus, como que as coisas elas eram de uma forma tão mais leve, tão mais tranquila pra gente poder fazer, né? Verdade. Não era fácil, Ricardo. Era né? muito mais difícil Não era até fácil. pelo acesso às coisas. Mas Sim, só mas- que era o gostoso era a gente conseguir. Agora- E acontecia, né? Agora, a gente qual via a diferença acontecer. do carnaval de antigamente pro carnaval de hoje? Bom, eu vejo que o carnaval era muito mais romântico. Sim. As pessoas tinham amor, Amor. por aquela agremiação. Amor. Muita Essa é a gente palavra. saía do Amor. trabalho 18 horas, ia pro barracão de uma agremiação para ficar até 22, 23 para ajudar. Sim. Não, deixa que eu vou costurar essa roupa aqui, eu vou Sim, pregar esse sim. negocinho aqui. A comunidade em si chegava muito Chegava, mais pra ajudava. perto da galera. A ida ao barracão era um prazer, Era. porque as pessoas Todo ajudavam, mundo levava né? um café, levava um Sim. pão, levava uma Eu- bolo. Eu nova, eu tinha lá pros meus 13, 12 anos, foi aí que eu conheci Joyce, porque eu trabalhei no barracão do Rural, na época que era ali pro Jaiminho, na época, que era naquela rua do Jaiminho mesmo, Sim, sim. entendeu? Eu trabalhei ali, eu novinha, eu trabalhava ali, com Joyce, todo mundo, então assim, e era muito bom, eu adorava, eu ia pra escola, chegava em casa, tomava um banho, ó, pega reto pra lá. E adorava ficar lá fazendo as coisas. Foi ali que eu aprendi a fazer muita coisa também. Eu acho assim, e hoje as crianças, elas não sabem o que é isso, entendeu? Verdade. Não tem essa noção. Por isso que eu acho muito importante recuperar essas memórias. Eu faço isso com as minhas filhas, né? Se eu pudesse fazer isso
com os mais, lógico que eu faria. Mas eu acho que é importante a gente já começar em casa, né? Com os nossos, assim, mostrando vídeo. Geralmente, quando a gente tá com os meus amigos lá em casa, lá a gente bota um monte de vídeo, né? Aqueles vídeos no YouTube, tem todos os desfiles, fica lá vendo todos os desfiles, todos os meus desfiles. Mas, assim, eu acho que é uma iniciativa de recuperar, e não só de recuperar os sambas, né, antigos, de deixar como eternizar esses sambas, mas também que os nossos mais novos, eles consigam ter esse acesso, saber da história do carnaval, porque eu vejo hoje muita gente criticando o carnaval, mas é muita gente que não sabe o que foi o Carnaval de Campos. Né? É verdade. Sim. Não que sabe não da tem esse história do Carnaval de Campos. Que assim, eu não... E ao ouvir esses sambas antigos, esses sambas que marcam a história do Carnaval de Campos, poxa, tinha tanto samba assim, o Carnaval de Campos, sambas entendeu? bons. Sim. E é Anos importante, 70, 80, sim, olha lógico. só. Gente, eu lembro que o Carnaval era Tem enorme. gente que acha que o Carnaval é de 2012 pra cá. Sim, É justamente mas, o que eu entendeu? falo. Mas esse tipo de recuperação, de mostrar pro outro, né, que não era. E muita gente também fala já querendo ir contra. Porque, lógico, que uma pessoa de 40 anos sabe muito bem que existia um carnaval em Campos, que foi um carnaval de verdade. Sim. Né? Mas, assim, eu vejo que hoje é muito interesse do outro, ao invés de ser o interesse do carnaval. Verdade. Entendeu? Né? Então, assim, mas acredito ainda, tenho fé e esperança que o nosso carnaval ainda vai se reerguer. Hoje, a gente não adianta falar que o carnaval vai voltar a ser... Vai ser 1000, porque a gente está voltando de migalhinho em migalhinho, então a gente vai ter que ter essa paciência de recuperar ele. Onde já de foi juntar, respeitado pelo de Brasil juntar, inteiro, né? Exatamente. Foi o terceiro maior carnaval do Então, Brasil. assim, hoje o carnaval hoje, a recuperação desse carnaval de Campos hoje vai ter que ser de grãozinho em grãozinho novamente, com toda a paciência do mundo, porque fácil não vai ser, mas eu tenho fé que eu ainda vou ver o Carnaval de Campos. Com certeza. Maravilhoso, como ele sempre foi mais uma vez. Olha, Dudu Guedes, Franciara, muito obrigado. Agradeça de coração o Totinho que abriu as portas, aprovou esse projeto, né? Um projeto que vai resgatar a história do carnaval da cidade de Campos dos Goytacazes, que vai trazer para os jovens, né, essa história tão forte, tão profunda que é do carnaval e do carnaval da nossa cidade. Ele vai estar aqui, o Totinho, no último podcast, que vai ser no dia 19 de novembro, véspera, né, do grande evento, do dia 20. E daqui a 15 dias eu estarei de volta, entrevistando o Agenor Nogueira. Mas muito obrigado a você, Dudu, a você, Franciara, e ao Totinho. Nós que agradecemos, Ricardo Silva. Eu tenho certeza que o Totinho, ele dá, assim, né? Porque por eu estar direto com ele, né? Ele só fala nisso. E já falou com o Ricardo? Já viu lá como é que tá a limpeza do som? Tá legal? Que tem que ficar original. E Ricardo quer que seja original. Sim, Totinho, já está sendo tudo resolvido. Porque ele está assim, muito empolgado. Virou assim, uma partezinha do coração dele. Entendeu? E ele gosta, ele é uma pessoa também que sempre gostou do Carnaval de Campos, sempre botava os grupos de capoeira dele de graça para destilar, sempre botava o grupo de maculelê dele, ele sempre estava ali na avenida. E eu tenho certeza, como ele vai ser homenageado no próximo Carnaval, quando tiver em Campos, que ele está sendo homenageado. Está sendo homenageado. Todo bobo. Dendê, né? Como a sua secretaria também está sendo homenageada pelo Bojaguá. Então, a gente tem mesmo que fazer isso acontecer, fazer com que as pessoas saibam que o nosso carnaval, o Carnaval de Campos dos Goytacazes, realmente tem história. Exatamente. Beijo grande, sucesso aí nesse programa, nesse podcast. Franciara. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que nesse desfile a gente não só está dando abertura para as meninas que são passistas, reis de bateria, a gente está dando abertura para toda a comunidade. Então, você, menino, menina, que é da comunidade, na sua comunidade, tem uma escola de samba, tem um bloco, procurem eles, falem assim, olha, eu vi lá que Franciara falou que vai ter um desfile do Beleza Negra, eu quero me candidatar representando a minha escola, meu bloco, enfim. Isso movimenta até as quadras. Exatamente, né? Vamos trazer a comunidade para perto, porque é o que a gente está querendo mesmo, sabe?
Então, assim, você é menina negra maravilhosa, que quer participar desse desfile, vem, procura a gente aqui, pode me procurar, pode procurar o Dudu, a Neilda, que está fazendo parte da nossa comissão. E seja bem-vinda, né? Lógico que vocês vão ser muito bem acolhida aqui. Mais uma vez, parabéns, Ricardo, pela sua iniciativa, por procurar a gente. Eu acho que se você não procurasse a gente não teria essa preciosidade que esses sambas maravilhosos, porque recuperou até minha, como eu falei com você, minha memória afetiva. Eu estou emocionado porque me trouxe muitas recordações, até recordações do meu pai, porque eu tenho muita saudade, né? E para mim é importante demais o carnaval, viver o carnaval. Eu sou completamente apaixonada. Todo mundo que me conhece, vê e sabe o quanto eu luto por isso. E é isso, meu. Boa noite. Boa noite, um abraço. Tchau, gente. Tchau. Olha, a cada 15 dias nós vamos ter esse resgate, né? Hoje foi a abertura, né? Hoje nós conversamos com membros aqui da CIRD, Subsecretaria de Igualdade Racial, sim, onde o projeto está acontecendo, onde as portas foram abertas para a aprovação desse projeto de resgate da história do Carnaval de Campos. E a cada 15 dias nós vamos estar aqui batendo esse papo, conversando com vocês que estarão nos assistindo. E dia 20 de novembro, um marco na cidade. O Beleza Negra junto com o Carnaval, com a essência do Carnaval das escolas e dos blocos de samba. Muito obrigado e até daqui a 15 dias. Tchau. África é inspiração, é garra e fé. Salve o guerreiro de lança, é força que nos alcança. Minha mocidade é louca no pulsar da bateria. Paixão que contagia, amor de verdade, raiz desse chão, tatuada no meu coração. Minha mocidade é louca no pulsar da bateria.